Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Sim, professor. Tranquilo? Então tá. Bom, olhando dessa forma aqui, gente, vocês estão vendo que aqui eu tenho um motor hidráulico. Na verdade, ele parece uma bomba fechada, né? Vocês estão vendo. Vocês vão ver ali que o que vai acontecer. Ele tem que ter uma bomba que vai estar alimentando o circuito de um lado e, no caso, nós vamos ter uma entrada e uma saída ali. Então, ele vai passar e vai dar um movimento rotativo que a gente tem que estar no conjunto. Por exemplo, se eu quisesse fazer lá, só para a gente ter uma ideia de onde vai ser aplicado um cara desse aqui, vocês já viram aquele o molinete que é usado, por exemplo, nas máquinas colheitadeiras, aquele que vai na frente lá girando para bater, no caso, a palha e puxar, por exemplo, para dentro lá? Aquilo é acionado por um sistema, no caso, desse aqui hidráulico. Ele tem uma correia que vai estar, no caso, ligada nele, num sistema hidráulico, e esse sistema hidráulico vai estar acionando esse conjunto. Então, a gente tem aqui que, nesse caso aqui, por exemplo, o motor hidráulico, que ele está falando, um exemplo aqui, um PM 350, 365, 375, sei lá, significa capacidade cúbica, no caso do motor, ou seja, o motor 350 precisa de 350 centímetros cúbicos de deslocamento, no caso de fluido lá, tá? Para que ele dê uma volta, no caso do sistema. Assim sendo, esse motor necessita de 350 centímetros cúbicos para que as suas engrenagens deem uma volta completa ou revolução, tá? Seria mais ou menos isso daí, gente. Logicamente, a gente vai ter alguns conjuntos que vão aumentando o tamanho, tá? Depende, no caso da aplicação, onde vai ser usado esses motores. A gente tem que ficar ligado em relação a isso daí, tá? Só dando um parâmetro aí para vocês, por que a gente está vendo essa parte de hidráulica e pneumática. Vejam bem, a princípio vocês estão trabalhando hoje com caminhões, tá? Mas os caminhões, às vezes, eles têm, por exemplo, alguns implementos que são colocados no caminhão que depende dessa parte hidráulica. Igual eu falei para vocês, vou pegar uma prancha, vou pegar lá um muque, vou pegar lá, um guincho hidráulico, alguma coisa assim que o pessoal leva aquelas carroceria de, no caso, carregar entulho lá. Então, existe um circuito hidráulico que vai ter que ser acionado, tá? E que geralmente quem aciona esses conjuntos aí é o PTO, que a gente chama no caso do caminhão. Já vou falar o que é o PTO para vocês. O PTO nada mais é que um sistema, tá, que vai engatado a caixa de mudanças para acionar uma bomba hidráulica, tá? E essa bomba hidráulica vai alimentar o circuito. Tá ok? Tá muito interferente o barulho dos cachorros? Mais ou menos, senhor. Tá passando um camarada aqui, o correio. Só um minuto, pessoal. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mudar de posição aqui para melhorar isso. Só um minuto. Então deixa.
Estão escutando, gente? Então, professor. Beleza. Senhor. Deixa eu voltar aqui. Eu troquei de lugar aqui, vamos ver se vai melhorar. Beleza. Beleza. Aqui não é o objetivo nosso da aula, gente. Isso aqui é só para os caras aqui que mexem com isso. Então, ele fala que o cálculo de rotação do motor, com a sua respectiva, possui vazão de 100 litros por minuto. No caso, eu estou vendo a vazão da bomba. Primeiramente, deve se transformar em centímetro cúbico, tá? Para litro. Ou seja, 350 centímetros cúbicos dividido por 1.000, eu tenho 0,350. Em seguida, divide-se, no caso, 100 litros por 0,35, e o resultado vai ser, no caso, a rotação que esse motor vai conseguir chegar, tá? Essa bomba de vazão de 100 litros por minuto, e esse motor ele tem a necessidade, no caso, de 350 centímetros cúbicos, então ele vai ter uma rotação de aproximadamente 285,71 por minuto, tá? Só para a gente entender um pouquinho aí. Aí diz aqui, ó, o que determina a força desse cara é o diâmetro de suas engrenagens movidas e motoras, juntamente com a altura das mesmas engrenagens. Isso quer dizer, quanto maior essa engrenagem, maior a altura ou o volume que ela conseguir deslocar, automaticamente vai melhorar, no caso, essa relação, tá? Ele está mostrando aqui um motor, no caso, 350 centímetros de John Deere, tem 1, ou 1,5 polegada de diâmetro, tá? Nas suas engrenagens. Um motor de 300 John Deere tem suas engrenagens um diâmetro de 1,3. Observando, tem a observação aqui, um bar é igual a 14,5 PSI e 1 galão por, no caso, minuto é igual a 3,78 litros por minuto. Tá? Faça a conversão, e nos motores Eaton o volume é dado em centímetro cúbico. Já os motores Charlin 24 CD, o volume é dado em polegadas cúbicas. Para transformar para centímetros, multiplica esse valor por 16,38. Então, algumas variações, só para vocês terem ideia, tá? Aqui, a gente vendo o que pode acontecer, por exemplo, por causa desses deslocamentos. Então, eu tenho fenômenos frequentes que ocorrem no sistema hidráulico por causa, no caso, desse deslocamento do fluido. Mesmo ele trabalhando com óleo lá dentro, essa questão vai, no caso aqui, influenciar. Então, eu tenho aqui dois fenômenos. Tem a cavitação, que aqui ele está mostrando aqui, em função do filtro entupido, o óleo hidráulico frio, no qual sua viscosidade está muito alta ainda, e assim mesmo não passa pelo filtro. Na bomba forma-se pigmentos claros. E a aeração ocorre quando entra ar no sistema proveniente da tubulação de envio. Isso quer dizer, bolha, gente. Pode ocorrer por mangueiras trincadas na bomba e forma-se pigmentos escuros. O que é um resfriador? A gente falou, se a gente fosse ver isso em motores, tá?
o motor ele tem que manter a temperatura ideal e tem um trocador de calor. O que é um trocador de calor? É o cara que vai baixar, por exemplo, a temperatura do sistema, tá? Aqui é uma coisa que você já tem que prestar atenção, é o seguinte, aqui nós temos os dois tipos de resfriadores, um resfriador a ar, ele tem um ventilador, um eletroventilador que vai puxar e vai jogar o ar frio em cima, no caso dessa colmeia, e vai diminuir, no caso, o quê? A temperatura quando ele troca com do óleo. E um resfriador a água, tá? Que o óleo passa nos conduíte, nas partes internas, e troca essa temperatura com o elemento que seria a água. Se a gente der uma olhada, tá? Se vocês olharem ali, tem duas simbologias diferentes, tá? A simbologia, elas não são iguais. Então, com a simbologia de um refrigerador a ar e a simbologia do refrigerador a óleo aqui, tá? Isso aqui é bom, por exemplo, a gente saber porque a hora que eu for interpretar um circuito pneumático, um circuito hidráulico, tá? Ele vai vir com esses desenhos aí, diferente, por exemplo, da que a gente está acostumado, que é o desenho físico da peça, tá? Então, para facilitar, em vez de ser, por exemplo, a peça, o desenho, que às vezes tem uma configuração complexa, ele traz essa simbologia que a gente está vendo aqui, o símbolo, no caso, de cada um desses elementos. Aqui, só para a gente ter uma ideia, um pequeno circuito hidráulico, tá? Alguém já fez algum tipo de interpretação desse tipo de circuito? Já, professor, nas aulas práticas que eu tive lá no Senai, a gente mexeu com isso daí. Já fez, então. Tá. O restante aí, o Luiz Felipe, o Davi, quem está aí, no caso, na sala, tá? E o Nicolas, nunca viram isso, Nicolas? Isso aí não, senhor. Eu também não vi, senhor. Nunca viu? O Luiz? Não vi. Davi? Não. Também não. Ó, eu vou setar aqui, vou explicar um negócio para vocês entenderem, só para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, quando eu tiver esse símbolo aqui, ó, tá voltando, que vocês estão enxergando, tá mostrando para vocês com o mouse ali onde tá mostrando embaixo ou não? Sim. Então, Sim, nesse caso aqui, ó, esse cara e esse cara. Toda vez que aparecer isso para vocês, vai ser tanque, tá? Tanque, na verdade, vocês vão ver que nos sistemas hidráulicos usados nos caminhões ou máquina, é o reservatório de fluido hidráulico, tá? Aí, o que eu vou ter mais aqui, gente? Eu tenho, no caso, um filtro, tá? Aí eu tenho uma bomba, que é essa simbologia que vocês estão vendo aqui. A bomba, ela é tocada por um motor. E esse motor, ele pode ser um motor de combustão, pode ser um motor elétrico, tá? Que é os mais comuns que a gente vai ver nesses circuitos hidráulicos, tá? Aqui, na verdade, a gente tem um acoplamento, que é esse cara que aparece aqui. Essa válvula aqui é uma válvula de segurança. O que ela vai fazer? Se aumentar demais a pressão, ela manda um sinal e, no caso, pode ser com acionamento variável elétrico aqui e ele vai retornar para tanque, tá? Vindo aqui, gente, o que vai acontecer? Bom, essa válvula que vocês estão vendo aqui, ó, é a forma que nós vamos estar trabalhando com a parte de hidráulica e pneumática. Então, essa válvula que vocês estão, no caso, vendo, ela é uma válvula 3 posições com 1, 2, 3, 4 vias, tá? Então, é uma válvula 3 posições
tá? 4 vias, acionada por solenoide, que é esse traço que vocês estão vendo aqui do lado, com retorno por mola, que é esse cara aqui que vocês estão vendo. Se essa caixinha ela deslocar para cá, o que, que vai acontecer? A flechinha vai indicar que o óleo vai subir nesse sentido, vai encher, no caso, o meu cilindro. Encheu o meu cilindro aqui, esvazia desse lado, e esse aqui vai dar retorno para onde? Para tanque. O que, que vai acontecer aqui, gente? Então, esse daqui, a flecha vai começar a indicar nessa posição, vai encher aqui atrás, e o óleo que está aqui dentro desse pistão vai indicar para essa posição que vai descer e retornar para tanque, tá? Se eu fizer ao contrário, gente, eu energizar ao contrário, desse sentido, aí o que, que vai acontecer? Nesse sentido que eu trouxer essa caixinha para o meio, eu vou estar fazendo esse pistão se deslocar. Tá? É como se eu estivesse pisando num pedal de freio. Eu estou empurrando, ele vai estar acionando, mandando óleo para trás lá do cilindro para poder acionar, no caso, o óleo. Quando eu por exemplo, desacionar ou dar um sinal elétrico aqui, ele vai deslocar, essa caixinha vai vir para cá. Então, essa flecha aqui vai vir aqui, o óleo que está aqui atrás vai retornar para tanque, e esse óleo que está aqui vai entrar na frente, acionando, no caso, para recuar o quê? O meu pistão. Entenderam ou é difícil de entender desse jeito, gente? Entendeu, professor? Gabriel, Diga, professor. pelo jeito já fez. Deixa eu ver o Luiz, o Davi, o Nicolas, entenderam vocês, pessoal? Luiz. Entendi. Hã? Entendi um pouco. Luiz, a gente tem que ver que esse cara aqui, ó, é uma válvula. Ela está fechada no meio aqui, centro fechado. Aí o que, que acontece? Quando, no caso, vocês acionarem ela de um lado ou do outro, ela vai dar esse deslocamento. Então, essa caixinha aqui, ela passa para cá. Ou, quando eu acionar desse lado aqui, essa caixinha passa para cá. Tá? De um lado, a haste desse pistão vai acionar, vem até aqui. Quando eu acionar esse lado aqui, depois que eu acionar esse lado aqui, o que, que vai acontecer? Ele desenergiza esse sistema, volta por mola, e esse cara aqui aciona. Esvazia a traseira aqui e enche, no caso, a dianteira, para fazer o recuo, no caso, do acionador, que é o meu, no caso, a minha haste. Tá? Então, todo o processo aqui, ele não tem um mecanismo, por exemplo, que vai acionar mecanicamente. O que, que vai acontecer? É só o deslocamento de óleo dentro do caso dessas tubulações para acionar essa peça aqui, que é, no caso, o nosso atuador, que seria o nosso cilindro. Tá? Vendo assim, na hora que retornar, gente, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Esse cara aqui é o meu resfriador. O que, que ele vai fazer? Para diminuir a temperatura, porque isso aqui, quando passa por dentro dessas válvulas aqui, ele aquece, vai voltar rápido. Então, para, no caso, ele diminuir, ele vai, no caso aqui, vai fazer o quê? Refrigerar com esse cara aqui, que tem um resfriador. Esse resfriador joga e retorna. Caso esse cara aqui estiver entupido, o que, que ele vai fazer? Ó, ele vem por aqui, nessa outra sinal aqui, e essa aqui é uma válvula, no caso, de segurança também. O que, que ela vai fazer? Ela empurra essa esfera, libera a passagem, retorna e vem para dentro, no caso, do meu tanque ou meu reservatório novamente. Tá? Se eu pegasse um freio, por exemplo, de carro, caminhão, o que fosse. Quando vocês estão lá dirigindo o carro, o caminhão, por exemplo, tem que ser hidráulico, não pneumático. Mas se vocês pegarem um carro, por exemplo, pisarem no pedal de freio, o que, que ele vai acionar? Ele vai acionar um cilindro, que é a minha bomba central. Ela vai ser alimentada por um reservatório, que é onde vocês colocam o óleo de freio. Tá? A partir do momento que vocês sangrar o sistema, ele vai ter, no caso, um acionamento instantâneo. Então, na hora que vocês pisarem aqui, ele vai acionar lá o cilindro que vai lá na roda. Esse cilindro, só que ele não trabalha igual esse aqui. Então, ele entra o óleo no centro dele aqui. Tá?
E daí sai uma haste para a direita e uma haste para a esquerda. Então ele empurra as duas hastes ao mesmo tempo e vai fazer a frenagem, por exemplo, da sapata de freio. São duas, né? É a mesma coisa. Se eu pegar um freio a disco, tá? Ele tem um pistão de cada lado. Ele vai empurrar um pistão, empurra uma pastilha e o outro pistão empurra outra pastilha. O que vai acontecer? Encosta, faz a frenagem. Quando vocês liberarem o pedal, o que vai acontecer? O óleo que foi nesse sentido do pedal de freio ali da bomba onde você acionou, ele vai bater lá, aciona, você tirou o pé, o que acontece? As molas que tem dentro, no caso do cilindro, faz ele retornar, tá? E a mola que está dentro do cilindro de atuador também vai fazer ele retornar. Então, o que acontece? O óleo vai retornar pelo mesmo caminho que ele foi e retornar para dentro do reservatório. Então, ele vai fazer um ciclo que ele não fica vai e volta girando. Ele vai, no caso, vai numa posição e retorna, vai numa posição e retorna. Que, na verdade, eu vou ter um calço hidráulico para poder, no caso, acionar o conjunto. Quanto mais eu apertar o pedal de freio, mais eu vou ter, no caso, atrito entre a lona e o meu tambor de freio, tá? Tranquilo aí, gente? Para entender isso aí? Agora, tranquilo. Nós vamos voltar a falar de cada um desses elementos aqui, cada desenho desse, para vocês entenderem depois, que aí a gente vai passar também uma relação para vocês não se perderem. A codificação desses caras aqui, gente, parte hidráulica e pneumática, basicamente elas são parecidas. Não muda um muito diferente em relação ao outro. Por quê? O que muda, no caso, é o sistema de é o elemento de acionamento. Um é ar e o outro o óleo, tá? Mas a simbologia ela vai fazer a mesma função. Só no caso, atentando que no sistema pneumático o ar não retorna para um reservatório. O ar, no caso, é descarregado na natureza. Então, eu vou ter válvula de descargas rápidas, que na hora que eu acionar, ela vai descarregar, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é outra coisa importante que eu havia falado para vocês, tá? Que é, no caso, os elementos filtrantes. O que o elemento filtrante faz? Então, tudo que tiver suspenso no meio do óleo hidráulico, tá? Gastou alguma coisa, soltou algum tipo de material de algum vedador, alguma coisa assim, ele vai ficar preso nesse filtro. Se fosse no ar, tudo que tivesse, no caso, suspenso no ar, então ficaria, no caso, retido ali nos filtros de ar. Então, vocês vão ver lá que a função desses caras aqui é reter as partículas que estão suspensas, no caso, ou no ar, ou no óleo lubrificante, ou no óleo, no caso, hidráulico, tá? Lubrificante vai estar lá dentro do conjunto. Aí eles estão mostrando aqui, ó, o meio filtrante, então ele tem algumas tramas, ou a gente mostra aqui as fibras típicas, no caso do conjunto, tá? Ele mostra aqui fibra de vidro, fibra de vidro grossa, fibra de vidro fina, e o mais comum que a gente usa aí, por exemplo, hoje, na atualidade, é o papel microporoso, que ele retém sujeira até 5 microns, tá? Que evita, por exemplo, de estar suspensa e danificar, no caso, o conjunto. Qual que é o problema, por exemplo, de eu ter alguma sujeira suspensa, tanto no elemento de ar quanto no elemento hidráulico? Os materiais vedantes, gente, que é o que faz a vedação do pistão, a vedação, por exemplo, pneumática ou hidráulica, eles são feitos, no caso, de materiais poliméricos ou elastômeros, tá? Quando eu falo disso aí, o poliméricos e elastônicos são materiais mais macios. Então, qualquer material que seja abrasivo, que tenha, no caso, a derivação de sílica, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Ele vai raspar e vai danificar, por exemplo, esses vedadores. Primeiro, ele danifica os vedadores, que a gente está falando aqui, são elastômetros ou elementos poliméricos, plástico, alguma coisa assim, tá? E depois
ele começa a danificar as peças de metal, que mesmo a sílica, ela é muito dura, ela vai funcionar como abrasivo. É a mesma coisa que se eu falar assim que eu estou pegando pó de ferro, pó de lá de um esmeril, alguma coisa assim, estou aplicando em cima, no caso, daquela superfície. Então, ela vai acabar danificando o conjunto. Tá? E aí eu posso começar a ter problema de vazamento, tanto de ar, quanto vazamento, no caso, de fluido hidráulico. Tá? Aqui ele está falando os tipos de superfície, então ele mostra ali a trama, ou como é que ele vai ficar. Está mostrando, no caso, a dimensão dele é de aproximadamente 74 micros, superfície meio filtrante, que é o que retém o tamanho da partícula, é bem pequeno, não é um negócio assim grande, né? Se vocês forem ver em dimensão isso. E aqui ele fala de mola para fazer a vedação. Então, na hora que vocês pressurizarem, ele vai tampar, encostar lá de um lado e do outro e vai fazer a vedação no caso do conjunto. Tá? Então, presta atenção aí onde que vai ligado isso aí, os elementos filtrantes nos casos do conjunto. A válvula de desvio bypass aqui, caso ocorra um entupimento, no caso desse filtro, tá? O que ela vai fazer? Ele tem alguns sistemas de ar ou sistemas hidráulicos que, quando tem retenção, ele acaba mostrando que está sujo, tá? Então, ele começa a sinalizar com uma cor vermelha lá, na verdade pode ser uma lâmpada, pode ser só um elemento que vai estar mostrando lá que aquele está tendo restrição na passagem do elemento filtrante. E aí o que ela vai fazer? Ela vai liberar, no caso, a passagem, e vai passar pelo menos o óleo sujo para não evitar o quê? Que falte óleo lubrificante ou, no caso, o fluido nesse circuito, tá? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso aí para verificar essa questão. Que ele está mostrando como é que é feito aqui, por exemplo, para mostrar se está, no caso, limpo, ele tem necessidade de limpeza ou tem que fazer o desvio. Então, pelo mostrador lá que é visual, tá? Aqui, gente, ó, então, só mostrando ali o funcionamento do indicador. Alguns não têm essa necessidade desse indicador, no caso visual, igual está mostrando aqui, ele mostra só posicionamento, por exemplo, tá verde está limpo, amarelo, no caso, necessita de limpeza, e vermelho ele está fazendo desvio, está entupido, no caso, fio. Então, fique aí, no caso, ligado em relação a isso, para vocês terem uma ideia de como que ele funciona, tá? Aqui, isso aqui é um negócio assim que a gente, para sistemas hidráulicos mais industrial, o sistema, no caso, hidráulico automotivo, e alguns casos, por exemplo, de máquina agrícola e, no caso, construction, eu uso esse sistema. Então, a gente tem que ver o posicionamento, onde que está o filtro, no caso, onde está localizado, onde ele está, no caso, colocado, tá? Então, se a gente for fazer uma analogia, o que vai ter aqui? Ó? Eu tenho o tanque aqui embaixo, eu tenho o meu filtro de sucção interno, que vai dentro, no caso do tanque, o motor, o acoplamento. Esse cara que está aparecendo uma flechinha indicando aqui é o meu manômetro. Esse manômetro, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim qual que é a pressão gerada nesse circuito, tá? Então, a válvula que ele está mostrando aqui é uma válvula circuito aberto, que ela está, no caso, retornando para tanque direto. Vocês estão vendo que agora ela não está no circuito fechado, ela está aqui, ó. Então, ela está no...
está alimentada aqui, está jogando óleo para dentro do tanque. Então, quando eu mudar essa posição novamente aqui dessa válvula, vai fazer a mesma coisa que eu falei para vocês. Um vai retornar para tanque, o outro vai alimentar o circuito e enche a traseira. Quando eu fizer o contrário, ele vai, no caso, um vai retornar para tanque e o outro vai, no caso, encher a dianteira, no caso do sistema. Tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. Tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, gente. Os pistões que a gente está mostrando aqui para vocês, ele tem uma área diferente uma da outra. Então, porque um tem a haste. Então, um vai ter, na hora de retorno, ele tem menos capacidade, ou menos força que na hora de subir. Então, na hora de subir, eu tenho maior deslocamento de fluido hidráulico, logicamente, ele vai ter, no caso, mais capacidade de força, potência para estar acionando a haste. E na hora do desacionamento, como eu tenho alguma coisa que vai estar alterando o nível de fluido aqui dentro, logicamente, o retorno dele aqui, tá? Não tem a capacidade ou rapidez igual, por exemplo, na hora de subir ele, no caso, o sistema hidráulico. E aqui, mesma coisa que eu falei para vocês, caso eu tenha algum problema, essa válvula reguladora aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela dá retorno, no caso, para tanque, caso dê um sinal que empurra esse cara aqui, e aqui por mola, tá? Ele vai estar acionando o conjunto ali, tá? O outro segundo sistema aqui que vocês estão vendo, o que ele tem aqui? Eu tenho um filtro de pressão. O que é um filtro de pressão? Ele está na linha depois da bomba. Então, o que vai acontecer? A bomba vai gerar pressão e vai alimentar o circuito. É o mesmo circuito hidráulico, só mudou o posicionamento no caso do quê? Do filtro, no caso, lubrificante. Então, um é chamado de filtro de sucção interno, outro é filtro de pressão, e o outro ali vai estar na linha de retorno, tá? Então, o filtro, ele está na linha de retorno. Então, a pressão, não tem pressão de retorno, ele desce por gravidade, ou ele não tem restrição, vamos colocar assim, tá? E nesse caso aqui, eu empurro. Então, nesse caso aqui, a bomba, mesmo se eu tiver alguma obstrução, alguma coisa aqui, ela vai forçar a sujeira a passar aqui no sistema, tá? Nesses dois casos, a pior condição que a gente tem aqui, se eu pegar do tanque sujeira aqui, ele vai subir com sujeira e vai, no caso, danificar aqui, tá? Então, eu teria que ter um filtro tela, alguma coisa aqui no pescador, alguma coisa para eliminar as partículas maiores para não estar danificando válvula ou acionador do sistema, alguma coisa assim, tá? Em ambos, se a gente for ver o de sucção, ele tá protegendo todo o circuito. Nesse circuito de pressão, tá? Ele não protege, no caso, a bomba, tá? E nesse circuito, no caso aqui, que é de linha de retorno, ele não protege o motor, não protege, por exemplo, a válvula e não protege o pistão. Ele só tem, no caso, a limpeza, no caso do óleo, na hora que passa no retorno para tanque, tá? Para quem nunca tinha visto aí, ó, essa é a configuração de um manômetro de Bourbon, tá? A gente chama o tubo de Bourbon, eles chamam no caso de Bourbon, por causa esse tubo, ele vai ter uma dilatação, ele altera o posicionamento e vai começar, porque ele vai ter é analógico, ele vai ter, no caso, um ponteiro ligado e vai mudar a posição. Ele zera inicialmente aqui, e depois, conforme dá a deformação, no caso, nessa haste, ela começa, no caso, mostrar qual que é a pressão gerada pelo circuito. Detalhe, gente, esses circuitos hidráulicos, quando a gente tem manômetros dessa forma aqui, de preferência, isso aqui tem que fazer aferição, no caso do conjunto, ver se ele está em condição ou não. Eu costumo falar muito pro pessoal o seguinte: se alguém chegar lá na oficina e falar para você que quer medir a pressão de alimentação, por exemplo, da direção hidráulica, tá? Eu tenho que ver qual que é a pressão gerada por aquela bomba, ou quanto de volume que ela, no caso, produz,
para mim colocar um manômetro adequado, lá, senão eu vou colocar, se eu pôr um de baixa pressão, ele pode estourar o manômetro, danificar o instrumento. Tá? E se eu colocar um que seja muito alto também, dele não vai marcar nada. Então eu tenho que ver um que esteja dentro, no caso dos parâmetros, que o fabricante falou que era para ser colocado. Tá? Eu posso estar ele em quilograma centímetro quadrado, pode estar em bar, pode estar em PSI, aí depende qual que é a aplicação e qual o modelo, no caso, que eu tenho aí de manômetro que está medindo isso daí, tá? Então, é uma coisa que a gente poderia, no caso, depois fazer um exercício só para vocês entenderem ali como é que faz as conversões. Existe uma tabela de referência que a gente vai ter algumas medidas que são padrão e através da multiplicação ou divisão eu consigo fazer essas conversões necessárias, tá? Aqui nós temos outro modelo, gente, tá? Que está mostrando ali para vocês. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Qual que é, no caso, Não pega no nariz, não pega no nariz. Eu sempre vou pegar o número de divisões que eu tenho no manômetro e ver quanto, no caso, que vale cada valor da escala, gente. Isso que a gente tem que ver. Se ele tem entre 0 e 10 divisões, eu tenho que cada divisão, sei lá, vale um bar. Agora, se ele tiver só 5 divisões, de 0 a 10, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí nessa questão na hora de estar fazendo avaliação ou diagnóstico do sistema para ver se está trabalhando coerentemente ou não, tá? Vocês vão usar esse tipo de manômetro, por exemplo, lá em direção hidráulica, vai usar, por exemplo, para medir a pressão da linha de combustível, tá? E se eu tiver algum implemento, por exemplo, ligado no caminhão, seja ele lá o que eu falei para vocês, um muque, ou se não uma prancha, ou qualquer elemento que use da hidráulica, vocês vão ter que acabar usando, fazer diagnóstico desse sistema, ver se a bomba que ele está trabalhando, se ela está funcionando perfeitamente. Além, no caso do manômetro, vocês também têm que, no caso, utilizar um fluxômetro para ver quanto que se a vazão da bomba está coerente, por exemplo, com o sistema que ela necessita, tá? Aí é um outro equipamento que ele vai ver quanto de fluido está passando em determinado tempo dele, tá? Que ali, ó, a gente viu lá, por exemplo, a bomba produz 350 litros por minuto. Então, a quantidade de litros que ela está, ou galões, tá? Aí tem que variar um em relação ao outro. Porque a senhora vai sair muito, né? Isso aqui, gente, eu queria que vocês, principalmente quando vai trabalhar em hidráulica, tomar muito cuidado com essa questão do que é as mangueiras e conexões, tá? Principalmente se vocês trabalharem com elementos que vai fazer muita força. Vou trabalhar com muque, vou trabalhar com um guincho hidráulico, tá? As pressões geradas, no caso, nesses sistemas, gente, são muito altas. E, às vezes, acidente que isso aí pode ocasionar, no caso, lesões aí graves. Então, tomem cuidado, tá? Geralmente, vocês vão ver que essas tubulações, quando são mangueiras de borracha, elas têm com trama, pode ser de aço, pode ser de algodão, e depende, no caso, do sistema, tá? Acho que vamos parar por aqui, gente, hoje, que já deu o nosso horário aqui, eu tenho que começar lá com a outra turma. Assim que a gente terminar essas questões aqui, eu vou
no caso, mandar para vocês o material que a gente está usando, tá? Depois, vamos ver se agora para a próxima aula a gente faz algum exercício só para vocês entenderem, no caso, algumas coisas aí. Tá ok? Fechado? Ok, professor, tranquilo, fechado. Beleza, senhor. Então tá jóia, gente. Até amanhã. Tá? Vocês estão trabalhando ou estão em casa? A gente tá Tamo- trabalhando, professor. Não, Valeu. estamos trabalhando também. Estão usando máscara certinho, essas coisas? Tudo certo? Sim, senhor. Sim, Sim, senhor. senhor, professor. Que bom. Então tá jóia, gente. Falou. Até mais. Falou. Falou, É, professor. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Falou.